A biblioteca do Centro Cultural Unimed Minas BH, ela é um sucesso, ela vive cheia de leitores, faz muitos empréstimos, o espaço é sempre muito acolhedor e foi devidamente apropriado por muitas pessoas. Agora, o Minas faz uma nova ação, ele abre as ações da biblioteca, se preocupando também, se comprometendo com a formação de quem forma os leitores. E é nessa pegada, com essa ancoragem, que a Biblioteca do Centro Cultural Unimed Minas BH promove uma série de palestras, de oficinas, que começou agora, em maio, e segue até o final do ano, com encontros para falar sobre livros, sobre leituras, sobre a infância, ilustração, vários aspectos que podem ser trabalhados, que podem ser explorados para fazer com que a biblioteca seja cada vez mais utilizada por um número maior de pessoas. Nessas ações, além da reflexão que é realizada, da troca de ideias, da troca de experiências, um novo público chega a essa biblioteca. Mais pessoas conhecem essa biblioteca, ficam sabendo que ela é aberta a toda a cidade. Todas as pessoas podem fazer carteirinha, levar livros emprestados e usar esse espaço para encontros, para conversas e também para estudos. Então, para mim é uma alegria muito grande começar esse ciclo, porque ele faz parte do começo de uma nova etapa da biblioteca. Eu acho que é uma biblioteca dos sonhos, porque ela tem um espaço onde dispõe de recursos, para poder se atualizar, para poder implementar ideias e, principalmente, é aberta a todo mundo. Nós temos esse desejo de que seja uma biblioteca muito frequentada, que ela fortaleça reciprocamente a estadual que está aqui do lado. Proposição de pensar concepções de infância nos livros para as crianças, ela pode ser traduzida numa única pergunta: quem são as crianças dos livros? E aí vocês podem dizer, essa pergunta ela tem uma dualidade, porque quando eu digo quem são as crianças dos livros, eu posso entender, primeiro, quem são as crianças que estão nos livros, as crianças de quem nós contamos histórias, as crianças que estão ali representadas textualmente, visualmente, mas nós podemos pensar também quem são as crianças dos livros, as crianças que leem os livros, as crianças que leem essas histórias. Como que elas vão se reconhecer ou não nas histórias que estão sendo contadas para elas. Porque que muitas vezes determinadas representações de infância dos livros para as crianças incomodam tanto algumas pessoas. Uma ilustração como essa, que não é de livro, mas quando eu vejo uma criança negra, assim, bonita, num ambiente afirmativo, num ambiente potente, eu crio uma imagem, para a infância, eu crio uma possibilidade para essa experiência de infância. Bom, mas quem são essas crianças que são diversas, que têm muitas experiências concretas, que são atravessadas por gênero, raça, classe, pertencimento territorial, pertencimento religioso, geográfico, de orientação sexual, mas qualquer coisa comum no território brasileiro, faixa etária, porque legalmente todas as pessoas de 0 a 11 anos, 11 meses, serão crianças. Então, esse é um denominador comum. Então, pensar na diversidade das crianças, nas muitas possibilidades de ser criança, eu coloquei aqui algumas, só para vocês terem uma ideia, assim, essa diversidade tem lista, mas eu coloquei aqui com categorias. Crianças indígenas, crianças quilombolas, crianças ribeirinhas, crianças que vivem, que nesse momento que nós estamos aqui, muitas vezes não sequer imaginamos que existam pessoas e crianças que vivam diferente das nossas crianças. Enfim, é uma diversidade muito grande de jeitos de ser criança desse país. E aí eu coloco a pergunta: essa diversidade de experiência da infância, ela está representada nos livros para crianças?
precisamos observar quem são as crianças que estão nos livros para garantir que todas elas estejam. São dois livros estrangeiros, né? O do Alain Serret, com a Aurélia Franchi, Eu Tenho Direito de Ser Criança, e a Beatriz Alemanha, um livro que chama Que é uma Criança. É um livro muito lindo, porque ela vai definindo, né, o que é uma criança e vai falando de várias questões relativas à infância, que são assim, ela trata de características físicas, de características psíquicas, de sentimentos, do que as crianças fazem, de como que as crianças se sentem, e vai mostrando o tanto que essa percepção mais ampliada, ela destoa de um ideal que nós temos sempre da criança muito bonitinha, muito certinha, às vezes até meio irracentinha, né? Mas assim, sempre um ideal de infância muito feliz, muito com uma visão muito consolidada sobre isso. Desde a Lei 10.639, muitos livros foram lançados, com personagens negras, com histórias afro-brasileiras, e esse modelo que começou a aparecer significativamente a partir da Lei 10.639, ele criou um modo de descrever, de ilustrar, e um tema que não é o único, mas que ele é quase que um eixo para contemplar a Lei 10.639. E ele foi muito importante, né? Então a narrativa das histórias, dos griots, das lendas, dos mitos, da afirmação dos cabelos, das experiências da ancestralidade, tudo isso foi muito importante no primeiro momento, porque eles não existiam, nós não conhecíamos, né? E continua sendo. Mas precisamos pensar que as crianças negras, elas têm o direito de outros espaços, de outras histórias e de outras experiências. Então, precisamos pensar e olhar para os livros de mitos, de lendas, de ancestralidade, de narrativas tradicionais? Sim. E eles são muito importantes. E aí, são 3 livros que eu adoro. E nós sempre pensamos na favela como um lugar do medo, um lugar do tiroteio, um lugar da falta, da precariedade. E isso é mentira? Não. Né? Todos os dias vemos tiroteios, sabemos que há insegurança, mas que não é só isso. Então, o que o Otávio faz nesse livro é convidar a gente a olhar de um outro perspectiva. O fevereiro é um menino, e aí ele mescla essas duas coisas da tradição, sabe? Do pertencimento a uma cultura. Repare, é uma criança, ela não está, como a grande maioria das crianças pretas nos livros das crianças, ela não está no terreiro, ela não está numa roda de capoeira, ela não está dançando catê, ela não está ouvindo histórias da avó mais velha, né? Normalmente histórias orais, e nada disso tem problema. Gente, é muito importante que essas histórias existam aqui na nossa cabeça. A criança negra com a mãe negra devia ser só um pano de fundo, mas não é, porque chama atenção, porque não é comum que a gente veja essa cena. E ele é um elogio à leitura, um elogio ao livro como objeto de cultura, né? E a leitura, ela mesma. A coisa mais preciosa que nós oferecemos para uma criança na leitura é o tempo. É a única coisa que nós oferecemos para qualquer pessoa e que nós não teremos de volta. E aqui, claro, a mesma coisa acontece com os livros de literatura indígena. Logo que a lei foi promulgada, surgiram vários livros de literatura indígena, muitos escritos por autores indígenas, outros registrados por pesquisadores, ilustrados por indígenas e cantando indígenas, mas naquela mesma lógica da literatura afro-brasileira. O terceiro é um livro que eu adoro, e o Edson Caiapó, que hoje ele é professor no Instituto Federal do Sul da Bahia, que chama o seguinte, que ele vive. Ele vai contar a experiência dele. Ele vai contar como que ele, criança, foi tirado do povo dele, tirado da aldeia dele,
para ser educado numa igreja adventista do sétimo dia. Quando você pensar essas diferenças de gênero e como se dá um encontro entre crianças que vêm de lugares muito diferentes. Então, pensar essa representação das crianças indígenas nos livros também é importante, também é um convite bastante provocador. As crianças com deficiência, para além da deficiência. Né? Nós falamos aqui, quem aqui já leu um livro sobre uma criança cega, sobre uma criança com baixa visão, e não fosse para falar da cegueira e da baixa visão. É óbvio que eu ser cega é constituinte de quem eu sou. Né? Eu não separo a minha cegueira da minha existência. Mas eu sou, como se eu fosse cega, a cegueira seria apenas uma parte do pensamento. Seria um aspecto de quem eu sei. Né? Então, ter livros em que as crianças cegas ou cegueiras, que não necessariamente precisam ser as crianças, né? Estejam representadas, estejam narradas para além da sua deficiência, é também algo para a gente entrar. E é algo que ainda é muito distante do nosso mercado editorial. Esse chama o menino mar. E a outra coisa é a representação dessa criança para que essa criança comece a fazer parte do imaginário de todos os outros e de nós adultos. Né? Então, isso é essencial para a gente construir uma sociedade mais inclusiva. Então, todas essas crianças precisam estar representadas, assim como as crianças cujos pais se separam. Né? Então, elas são crianças que precisam existir e que nem sempre estão presentes nas narrativas. Quando estão, causam muito incômodo muitas vezes, ou estão de uma maneira muito didática, muito pedagógica, dois livros lindos. Porque as crianças morrem, os avós, os pais e as mães morrem. Né? Agora, são livros que não precisam ser lidos só quando alguém morre, né, gente? Porque a morte está aí e todo dia faz parte da vida de todo mundo. Então, sim, existem as crianças que lidam com a morte, tá? Então, elas precisam estar aqui. E aí tem as crianças também que são migrantes, crianças que são refugiadas, crianças que estão sem lugar no mundo, que estão aí à deriva, à espera de algo que ninguém sabe se virá, quando virá, com a vida sempre suspensa, mas ainda assim criando algo que ancore essa infância. Tem um pai tentando uma travessia com a filha, né? E o Migrantes, que é um livro de imagens, que é também uma história de travessia acompanhada pela morte. Aí são outras histórias de migrações, de chegadas, de partidas por motivos mais diversos, mas que trazem histórias de crianças que muitas vezes escapam ao nosso cotidiano, especialmente aqui em Belo Horizonte. A família, as orientações sexuais. Né? Então, ali você tem Mário, a história de um menino, ele é apaixonado pela menina pirata, que é uma imagem de fantasia dele, sonha em casar com a menina pirata, etc, etc. E os pais dele se separaram e ele está contando a história que agora a mamãe tem um namorado e aí ele conta, e o papai também. Mas só depois é que a gente vai entender que o papai também tem um namorado. Né? É preciso considerar essas crianças que fazem parte de famílias que escapam desse modelo mais tradicional que alguém diz que é o certo, o correto e o desejável. E ele tem uma coisa muito interessante, que é essa história da mãe que choca muito as pessoas, mobilizam, né, muitos sentimentos, que é da mãe que vai embora e deixa a criança. E aí tem várias outras histórias. Crianças que são solitárias, crianças que lidam com a frustração dos pais. Esse livro eu acho que ele é lindíssimo também, Cabiola. O Meu Pai, o Grande Pirata. Muito bonito. O Tenho Medo, né? Porque sempre os medos das crianças estão sempre debaixo da cama, atrás do armário, no escuro. E há outros medos que existem. Eu adoro esse livro também. É para mim dos livros mais lindos que foi publicado.
no Brasil nos últimos anos, que é o Criança Ansioso. Da Maria José Ferrada, com a Maria Helena Valdez. Ela tem o relatório da Comissão Reit do Chile, que é um relatório de pessoas mortas e desaparecidas quando a gente avalia o tema Chile. Dentre as pessoas mortas e desaparecidas, quase 17 mil, tem no prefácio do livro, está ali também, 34 eram crianças. Não são poemas sobre a morte, não são poemas sobre a tortura, não são poemas sobre a ditadura, não, mas são poemas sobre a infância que elas poderiam ter vivido no quintal de sua casa, a uma macieira. Observa e anota a matéria. Outono, folhas. Inverno, ramos. Primavera, folhas e brotos. Verão, ramos. E ao final, assim parênteses. A macieira é um relógio que cresce sobre a terra, em lugar de dar as horas das estações, geotônico. Né? São muitos jeitos de ser criança, muitos sonhos, muitas percepções poéticas singulares, né? Experiências que foram interditadas, vidas que foram interditadas pela ditadura, como muitas outras são todos os dias por outras formas de violência, né? No nosso país e na América Latina e em vários lugares do mundo todo. Um texto do Carlos Drummond de Andrade, que chama Literatura Infantil, depois se vocês tiverem interesse eu mando, mas ele faz uma reflexão sobre esse objeto, se existe, né? E que infância é essa que precisa de uma literatura só para ela, né? Que não partilha de que é literatura para todo mundo. Nós fizemos uma discussão sobre a representação das experiências de infância nos livros para as crianças. A ideia era discutir de que maneira a diversidade de experiências concretas, de existências concretas, está representada nesses livros, né? E isso partiu de uma desconstrução, de uma idealização de infância para trazer outras crianças que não aquelas que nós sempre vemos nas propagandas, nos comerciais. Então, vimos livros, destacamos livros que mostram crianças negras, crianças indígenas, crianças com deficiência, crianças com experiências culturais, pertencimentos geográficos, experiências religiosas muito distintas e que juntas, né, fazem essa sociedade, fazem esse grupo social tão diverso que é o Brasil.